Fala galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos hoje aqui com mais um episódio dos Amigos da Eólica e eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles, e esse podcast ele é patrocinado pelo Grupo STOS e Impulsione, que vai ser um evento que acontecerá em maio aqui no estado do Ceará para lideranças do setor eólico e você é nosso convidado. Edgar, apresenta aí esse convidado notável aí que nos deu a honra da sua presença. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Márcio Araruna, ele é neurologista pela USP, criador também do podcast Além do Cérebro. Nós teremos aqui, eu tenho certeza, hoje muito conteúdo para você, para a gente trazer aí para o mercado eólico, trazer para o nosso dia a dia. Márcio, seja bem-vindo. Legal. Presente aí, obrigado por estar conosco. Nossa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Achei bem interessante até o nicho de vocês, né, que está relacionado com a parte de eólica. E assim que eu cheguei, o Edgar disse, cara, e aí, o que é que dá pra gente conversar? Vamos falar de medo de altura, vamos falar de emoções, aí a gente vai entender bem direitinho essa parte do quanto que o comportamento influencia no trabalho, inclusive em trabalho que está relacionado com risco, né? Acho que vai ser algo bem interessante. Vamos ver o que é que vai sair aqui. Eu sempre gosto de começar as nossas perguntas, nosso bate-papo aqui, com uma pergunta-chave. Quem é Márcio? Eu sou filho de Deus, sou casado com a Larissa Araruna, tá ali do meu lado, a minha esposa. Eu sou médico, é um papel, sou médico, sou neurologista, sou um super apaixonado pelo cérebro, pela neurociência, pelo comportamento, pelas emoções, pelo quanto que isso influencia no dia a dia das pessoas, no resultado, no bem-estar, no desfrutar da vida. Eu sou uma pessoa, sou curioso, sou estudioso, gosto muito de descobrir coisas novas, gosto muito de passar o que eu aprendo para as outras pessoas. E é isso, sou filho de Deus, sou um membro do reino. Amém. E estamos aí para poder tentar trazer o propósito como algo que deixa a minha marca enquanto eu estiver aqui nesse mundo. Eu tenho um conteúdo aqui já bem polêmico para a gente começar a conversa, tá? Semana passada eu estava vendo um estudo que fala que o TDAH é uma doença genética. Só que ao longo dos últimos anos, com a incidência do uso de telas, de notebooks e de celulares, smartphones, foi comprovado que os smartphones e as telas, se usado acima de 2 horas, eles podem desenvolver TDAH. Você já ouviu falar disso? Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso e até trazer conselhos de como fazer o uso dessa ferramenta fantástica de trabalho, mas de modo que não traga para o ser humano algum prejuízo ou algum sofrimento? Legal. Um assunto bem interessante. TDAH é um assunto que virou, tipo assim, a moda, né? Todo mundo fala, eu tenho TDAH, tenho dificuldade de concentrar, tenho TDAH. Cara, eu não consigo ler um livro, tenho TDAH. Na verdade, o TDAH, sim, a pessoa tem que nascer com TDAH, isso é um pré-requisito, então é algo que tem que estar lá da infância. Ninguém desenvolve um TDAH, isso não acontece. A pessoa pode ter é como se a minha atenção ela tivesse desfuncional. Eu vou explicar de maneira mais simples. Perfeito. Mas o que é o TDAH? O TDAH ele tem uma influência genética muito importante. A pessoa já nasce com uma disfunção no tônus, eu vou falar um termo técnico, depois eu explico, no tônus dopaminérgico. Ou seja, existe uma substânciazinha que a gente chama de dopamina, que é quem regula o funcionamento dessa parte que fica atrás do cérebro, que é o lobo pré-frontal, a região mais importante do cérebro, a joia da coroa. Essa região, ela tem várias funções e uma delas está relacionada com foco de atenção, concentração. Então eu tenho que ter a capacidade de tanto manter a atenção, quanto também eu ter a capacidade de alternar a minha atenção. Tipo assim, tô aqui concentrado, aí alguém me chama e eu tô fazendo outra tarefa aqui ao mesmo tempo, depois eu volto para essa tarefa, ou seja, alternar a atenção. Mas principalmente manter o foco de atenção. E também está relacionado com a pessoa ter a capacidade de organizar tarefas em passo a passo. Exemplo, no caso de vocês, vou fazer um trabalho, eu tenho que ter um planejamento, tenho que ter corda, eu tenho que ter os equipamentos de segurança, eu tenho que saber o que eu vou fazer lá, ou seja, antes de entrar em campo eu tenho um planejamento, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, se der tudo errado, eu tenho isso para seguir em passo a passo, ou seja, essa organização de planejar, executar e depois eu monitorizar se eu estou fazendo certo ou não, também é função dessa parte aqui que fica atrás do cérebro. Então o que é que o TDAH traz? 2 coisas, dificuldade com atenção e também uma dificuldade em
fazer tarefas de modo planejado. Por isso que uma pessoa ela começa a perder objetos, ela é um pouquinho bagunçada, ela não é uma pessoa metódica, é o contrário de uma pessoa metódica organizada, entendeu? Isso é uma doença? Não. Seria Não é uma doença. neurodivergência? Não. Isso é uma característica. Uma característica. Só que, vamos lá. A gente está num mundo onde um mundo extremamente competitivo, extremamente produtivo. Se eu tivesse uma dificuldade com a atenção na época do meu avô, cidade totalmente ruralizada, na verdade não era cidade, né? Era sítios, ia pra roça, pegar o cavalo e tudo. Ia se falar em TDAH naquela época? Ia dar uma enxada pro menino. Não. Né? Vai pegar Pois é. Mas na hiperprodutividade, eu ter que funcionar tal, café da manhã, tá. Então eu acabo, é como se fosse uma desvantagem competitiva para funcionamento e tudo. Então quando aquilo começa a trazer um prejuízo para a pessoa, aí existe a necessidade da gente tratar. Então é um modo diferente de funcionar. Qual que é a desvantagem? Situações de concentração, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Qual que é a vantagem? São pessoas extremamente criativas. Porque como a minha atenção ela não é tão focada, mais facilmente eu aciono uma outra região do meu cérebro, que é uma rede que a gente chama de rede de modo padrão. É uma rede onde ela faz a pessoa viajar. Tipo, eu começo a associar uma ideia com outra, uma ideia com outra. Sabe aquele estalo que a gente tem às vezes na mente de caramba? Eureka. Isso. Juntei uma coisa com outra, com outra, com outra. Ou seja, tudo está relacionado com essa rede de modo padrão. Então, quando eu não estou concentrado, eu estou viajando na mente, não é assim? Só para vocês terem noção, ao longo do dia, 30% a 50% do tempo eu estou viajando na mente. Estou viajando na maionese aqui na minha cabeça, entende? Quem tem TDAH tem mais tempo disso. Entendi. Então, geralmente são pessoas mais criativas, são pessoas mais ligadas na arte. Então, assim, é uma doença? Não, é um modo diferente de funcionar. Aí, voltando para a sua pergunta. A pessoa pode desenvolver o TDAH? Não, a pessoa nasce com o TDAH. Esse TDAH, ele precisa ser tratado com medicação? Não necessariamente. Existem situações onde a gente trata o comportamento. Aí vai. Telas. Isso faz a pessoa ter TDAH? Não. Mas a tela, ela vai fazer com que o meu nível de atenção, ele fique baixo. Vou explicar. Imagina a atenção como se fosse um músculo. Como se fosse um músculo. Quanto mais eu treino o meu músculo, mais ele vai ter capacidade de funcionar bem. Se eu tô sempre olhando vídeos curtos, não é nem tela, o problema são vídeos curtos. Se eu tô vendo sempre vídeos curtos, é como se esse músculo da atenção, ele não ficasse treinado. Eu não preciso ter atenção por muito tempo. Isso. Então, não é que a pessoa vai ter um TDAH, mas ela vai ter uma dificuldade de concentração. Mas é o TDAH? Não. Agora, outra coisa também. Várias coisas afetam a atenção. Várias coisas. A alteração do sono, uso de substâncias, ansiedade, tristeza, melancolia, falta de propósito. Tipo assim, a pessoa que está se sentindo perdida na vida acaba gerando uma certa ansiedade. A parte ambiental dentro de casa. Então, se a pessoa está num nível de estresse, tudo isso mexe com a atenção. Então, a pessoa chega para mim, tô com TDAH. Calma. Aí eu já vejo que é uma ansiedade, que tem uma ansiedade. Primeiro eu trato a ansiedade. Tá zerado? Melhorou? Melhorou a atenção? Tudo? Não, ainda tô desatento. Aí eu vou pensar na possibilidade. Então o TDAH, para eu chegar no diagnóstico, eu tenho que tirar toda a sujeira que tá no meio. Entendi. Toda a sujeira que tá atrapalhando aquela atenção. Quando eu tiro isso e o cara ainda continua, e o cara ainda tem histórico de tipo, na infância, teve dificuldade lá em focar, em ter aprendizado, ele tem dislexia, que é uma coisa que geralmente vem junto, tá? Em alguns casos vem junto. Então, aí eu começo realmente a pensar. Aí eu levo ele para um protocolo de testes para poder realmente medir esse nível de atenção. Diagnosticar. Aí sim eu fecho o diagnóstico. Aí quando eu fecho o diagnóstico, aí eu vou. Beleza. Quanto que isso tá te atrapalhando? Quanto tá Cara, eu tô na época de Enem, vestibular. Eu tenho um paciente que tá exatamente nessa época. Cara, eu tenho que tratar. Você tem que funcionar. Você tem que estudar toda hora. Você tem que se concentrar. É o seu objetivo. Agora, beleza. Passei na faculdade. Meu objetivo agora, eu tô estudando de boa. Eu não tô mais sob aquela pressão. Então, não necessariamente eu vou deixar ele com medicação. Isso tô falando de adulto, tá? Criança é diferente. Perfeito. Por que criança é diferente? Porque criança tá aprendendo a todo instante.
Ela está formando a personalidade. Então a criança, em alguns casos, é aconselhável realmente tratar, porque o aprendizado ele é toda hora. Toda hora está tendo aprendizado, mas é algo que é visto caso a caso. Nessa explicação aqui já vem o insight de várias perguntas. Acho que a gente vai ter muitos temas aqui para falar, mas antes da gente mergulhar nisso, vamos falar um pouquinho desse podcast que você criou, o Além do Cérebro, né? Então, qual o objetivo do podcast? Como que se iniciou isso? Acho que daí a gente também vai ter muita coisa para desenvolver. Fala um pouquinho do podcast para a gente. Tranquilo. O podcast Além do Cérebro, ele surgiu como se fosse mais um canal, mais uma ferramenta onde eu trouxesse a temática do comportamento, a temática da formação da personalidade, a temática de como a pessoa enxerga o mundo, a temática do agir. Então, eu sou médico, minha esposa também é médica. E ao longo da nossa carreira, a gente tem eu tenho 11 anos de formado, ela tem 10 anos de formado já, a gente foi percebendo o seguinte: as doenças, todas as doenças, elas têm uma casadinha. Existe a parte genética, existe a parte ambiental, que a gente chama. A parte ambiental é o comportamento. Então, por exemplo, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, todos têm diabetes. Eu vou ter diabetes? Não necessariamente. Agora, se eu começo a comer Big Mac com muita frequência, se eu começo a tomar refrigerante com muita frequência, se eu sou sedentário, se eu começo a aumentar a gordura abdominal, eu começo a ficar no obeso, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Então vai ter. Ou seja, foi a genética que fez com que eu tivesse diabetes? Não necessariamente. Aquele gene, ele poderia ter ficado desligado. Mas o comportamento tem um papel fundamental. Então, o sistema que a gente vive de saúde, de cuidado da saúde, é todo focado em diagnóstico e tratamento. Eu fui treinado para isso. Minha esposa também. Diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento, diagnóstico, tratamento. O paciente chega, eu sei o que ele tem, eu vejo a doença, eu vou usar a medicação para poder tratar. Excelente. Só que, quem que garante que o paciente vai usar a medicação? Quem que garante que ele vai fazer tudo o que eu pedi para ele fazer? Ele, né? O comportamento dele. Quem que garante que, tipo assim, quando ele chega e o médico ele tem a expertise de enxergar o futuro. E isso não é, tipo assim, querendo, bichão, sabe ver o futuro. Não, cara, é porque a gente, no nosso treinamento, do mesmo jeito que vocês treinaram várias coisas, vocês olham, vocês sabem, é para eu subir nessa pá agora ou não? Porque o nível do vento, a força, a direção, enfim, é o melhor momento ou não? Vocês sabem. Do mesmo jeito, o médico, ele consegue ter a seguinte perspectiva. Cara, se esse cara não fizer nada, isso aqui é uma bomba relógio. Daqui a pouquinho ele vai ter um AVC, ele vai ter um infarto. Me lembrei de um... A gente vê... Eu não vou aguentar, vou ter que colocar. Eu vi esses dias um meme onde uma mulher expõe, ela fala, olha a receita que o médico me deu, cadeado. Sim. Um cadeado na geladeira, o outro... Você viu essa? Viu essa? Com um cadeado na geladeira, o outro no armário. Que ele falou porque é pra eu fechar a boca pra eu emagrecer, mas... Entendi. Sim. Eu lembrei do meu sogro. Meu sogro também é médico. Ele brincava que ele dizia: tem uma dieta que resolve qualquer problema. É a dieta da jaula. Dieta da jaula. Tranca na jaula, né? Pois é, porque é comportamento, né? Uma forma de você... Isso aí é como se fosse uma forma de, tipo assim... Claro que eu iria criticar essa... É uma brincadeira, mas é uma forma de... Ele olhou pro comportamento, porque ele viu que o problema é o comportamento. A pessoa... Pronto, esse meme traz exatamente a cultura que a gente vive, que é a cultura de, tipo assim, tô com um problema, vou resolver com remédio. Tô com obesidade, me dê um comprimido para emagrecer, mas tem que ser um comprimido barato. Ele não pode ter efeito colateral e ele tem que me emagrecer rápido. É o cadeado. Entendeu? A gente vive na cultura do imediatismo, então, tipo, essa cultura já predispõe a isso. Só que o problema da doença, a doença ela é uma consequência de algo. O que é esse algo? Genética e comportamento. Eu consigo tratar a genética? Não. Eu não consigo mudar a genética. Eu não consigo dar um remédio e desligar a tua genética. Eu consigo tratar a doença, porque a doença vai gerar toda uma disfunção de funcionamento cérebro e corpo, mas eu tenho que olhar para o comportamento. Então, por que eu criei o podcast? Porque o podcast é uma forma de eu fazer as pessoas olharem para o comportamento. O paciente chegava no meu consultório e eu sabia, é uma bomba relógio. Vai infartar, vai ter um AVC se ele não mudar. Um cara obeso, tabagista, etilista, sedentário, colesterol alterado, pressão alterada, usando 12 medicações. Bomba relógio. 12 medicações, ou seja, ele até se atrapalha em usar aquelas medicações. Tipo assim,
Aí eu organizo tudo. Só que ali eu tenho uma consulta que a minha consulta não atende convênio, então, tipo assim, particular, 1 hora de consulta, que é uma consulta de 1 hora. Então, tipo, eu consigo orientar e tudo, mas não adianta só orientar. Não adianta eu dizer assim, você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar assim, assim, assado. Ele não vai fazer aquilo ali. Eu sei que ele não vai fazer aquilo ali. Por quê? Porque o cérebro dele tem uma programação. O cérebro dele, imagina o cérebro como sendo um computador. Existe um programa ali por trás. Padrão, né? Existe uma forma de funcionar, que é o comportamento. O comportamento é a consequência do funcionamento desse programa. Por isso que o podcast, todo o meu conteúdo é sempre voltado para poder trazer esse olhar para a programação do pensar, programação do agir. Quando a pessoa começa a ter esse entendimento, principalmente quem está treinando cérebros, professores, pai, mãe, tios, que você está lidando com crianças, lidando com pessoas. A pessoa que tem esse olhar do comportamento, ela consegue exatamente influenciar o mais importante, que é o quê? É o ser. É aquela pessoa. Se eu faço aquele cara que é tabagista, obeso, sedentário, que é uma bombinha relógio, se eu faço ele ter essa percepção e ele começa... Eu conto nos dedos de uma mão os pacientes que realmente mudaram. Quais são os pacientes que realmente mudam? Aqueles que, primeiro, ficam volta daqui a 30 dias, realmente volta, se engaja. E aqueles que, tipo assim, que tem muito a perder, que já sentiu a dor, já infartou uma vez, ficou com medo, aí ele quer mudar. Aí ele começa realmente, aí eu começo a mostrar toda a parte de comportamento para ele mudar hábitos, para ele mudar a forma de ver, para ele começar realmente a fazer atividade física, para ele começar a se alimentar. Ou seja, eu começo a mexer numa coisinha que a gente chama de estilo de vida. Se a gente pudesse aprender com os erros dos outros, né? Às vezes a gente quer aprender muito com os nossos, Aí né? que tá, é porque é tudo inconsciente. Eu me lembro que o meu pai, ele teve o primeiro infarto com 42 anos. Com 40 anos, eu conversando com meu pai, ele falou isso pra mim. Eu tinha 40 anos. Eu fazia atividade física esporadicamente. E aí eu falei pra ele, mas o senhor tinha feito já algo? O senhor fazia alguma atividade física? E ele me falou que não, que nunca fez. Então aquilo deu um start na minha mente e eu falei, pois eu vou mudar comigo. Eu falei comigo mesmo, eu vou mudar isso. Eu não vou passar por isso. E eu tinha lido um livro que falava que tudo que a gente faz por 3 semanas vira um hábito, por 6 vira uma rotina, algo assim. Eu treinei 66 dias sem parar e de lá pra cá, até nas minhas férias eu sinto falta se eu não treino. Geralmente nas férias eu treino. Então hoje eu tenho 45 anos, mas é algo que eu não passei por um treinamento, algo que aquilo ali, não sei, o que ele passou de alguma maneira me ensinou alguma coisa, né? Você treina hoje? Treino. Você treinou quantos dias sem parar? Hoje eu treinei já. Mas quando você começou a treinar, você treinou quantos dias? 66. Olha que interessante. Tem um estudo feito por uma neurocientista, ela é da Inglaterra, chamada Pippa Lally. Ela queria saber exatamente isso. Quanto tempo eu gero um hábito? O hábito, ele é o que eu chamo de programação do agir, para as pessoas entenderem. Ele é um programinha mental, um programinha da minha cachola, que faz com que eu faça algo sem precisar pensar. Certo? Certo. Eu faço porque eu faço. Escovar dente. Eu não preciso decidir escovar dente. Eu faço. Senti um incômodo, vou lá, tô pensando em outras coisas. Escovo o dente, nem percebo. Às vezes, fechar a porta de casa. Às vezes a pessoa fecha a porta e diz, será que eu fechei? Fechei no automático. Ou seja, foi aquele programinha que fez lá e fez. Frear no fotossensor. Exato. Quanto tempo eu formo um hábito? A Pippa Lally, ela fez esse estudo e aí ela chegou numa média. Claro que varia. Tem hábitos que são super simples, que em pouco tempo eu consigo instalar na minha cabeça, entre aspas. Tem hábitos que são mais complexos. Qual que é a média? 66 dias. Em geral, em 66 dias eu consigo automatizar um comportamento. O que significaria automatizar um comportamento? Eu fazer com que a pessoa entre numa programação do agir. Significa que eu... Lembra do lobo pré-frontal que eu falei? Sim. Da história da concentração, da atenção, e que a pessoa que tem TDAH facilmente ela fica viajando. Por que se concentrar é algo que as pessoas têm como se fosse uma dor? Porque gasta energia. Se eu der um livro agora, vai ler aí um livro. Então, tipo assim, ei, faz essa conta aqui pra mim. 1293, raiz quadrada, tal. A pessoa tem que parar pra pensar. Isso gasta energia. No meu cérebro eu tenho 2 sistemas de funcionamento. Eu tenho um sistema
que ele gasta energia para funcionar, e eu tenho outro sistema que ele não gasta tanta energia. Esse sistema aqui, ele demora para funcionar. Esse outro, ele já é automático. Vou dar um exemplo. Quanto é 2 mais 2? 4. Respondeu rápido. Agora, quanto é 17 vezes 11? 187. É? É pra ser. É pra ser, né? Ah, tá. Já tinha. Tá. Não, é porque eu gosto de matemática. Ah, tá. Então fala pra mim quanto é 300 e... Estragou o corte, né? Fala aí pra mim quanto é 313 vezes 17. É porque eu faço assim, o 313, então eu faço vezes 10, vezes 20, menos 3. Aí eu... Entendi. Tá, mas já é mais difícil, entendi. Pois é, mas o que é que eu tô querendo dizer? Tipo, quanto é 2 mais 2? 4. É. A resposta já estava aqui dentro da minha cabeça. Por quê? Porque lá na terceira série, quando eu fiz a tabuada, eu aprendi. Aprendeu. Eu gravei numa memória. O que é essa memória? É um programa. Entendeu? Do mesmo jeito que eu aprendi a escovar dente. Do mesmo jeito que eu aprendi a dirigir. Quando eu falo quanto é 313 vezes 17, você tem que parar, usar o lobo pré-frontal que gasta energia 130 para vezes... poder dar a resposta. É. Entendeu? Ou seja, o nosso cérebro não gosta de gastar energia, então ele não gosta de fazer isso. Entendi. Então, quando ele percebe, olha como é inteligente, olha como Deus é maravilhoso. Quando ele percebe que você está sempre fazendo a mesma coisa de maneira padronizada, ele pega aquilo ali, ele aprende e ele sai desse sistema e joga para esse sistema aqui, ó. Então, existe um circuito que fica aqui, nessa região, atrás da testa, unindo o núcleo da base e tudo, e ele joga para outra região, a região motor e sensória, núcleos da base, que é rápido, 2 mais 2, 4. E gasta pouca energia. Então, adivinha qual que é a porcentagem de atividades que eu faço no meu dia a dia que é hábito, que é uma programação do agir. Eu acho que, assim, pelo que eu já estudei em relação a inconsciente e consciente, eu acho que cerca de 96% das atividades são inconscientes e aproximadamente 4% são conscientes. Não tem... Em relação a hábito, é 43%. 43% do que eu faço todo dia É hábito. é um hábito. Eu faço sem pensar. O que é que define um hábito? Dirigir. Fazer sem pensar. Quando a gente foi dirigir pela primeira vez, como era? A gente tinha que pensar em tudo, né? Sim. Pedal, vou tirar. Você tá olhando pra tudo. Retrovisor, opa, quicou o carro, volto, tá. Você tá pensando. Quando a gente falou... O que é que eu tô usando? Lobo pré-frontal. A gente entrevistou Quando eu os aprendi, foi que eu fiz. Eu joguei naquele sistema. Então eu consigo dirigir e pensar nos meus problemas. Foi que eu fiz. Olha como o cérebro é interessante. Qual é a região mais importante do cérebro? Lobo pré-frontal. Quando o meu cérebro ele automatiza, ele deixa o meu cérebro livre para fazer o mais importante. Por quê? Porque aquilo de dirigir, ele automatizou, ele terceirizou. É uma empresa que tá ali, o CEO da empresa. O CEO da empresa, meu amigo, você quer operacional? Terceiriza, eu vou ficar com estratégia. Entendeu? Entendi. lembrando Pra quando que eu a gente- estiver dirigindo, eu tá pensando em outras coisas, no que é importante. Lembrando até do que a gente já passou aqui na entrevista com o Closmildo, né? Que a gente falou qual que era o que você pensava mais, sua maior preocupação quando você desceu a primeira vez no Mapá. E ele falava, cara, se eu não ia quebrar aquela corda, se o equipamento ia funcionar, se eu ia... E agora, qual a tua preocupação? Se eu vou conseguir fazer o reparo, se tá tudo ali comigo, se as fotos realmente são atuais, se o problema é aquele mesmo. A preocupação de cair do equipamento já não tem mais, né? Você chegou num ponto, porque tipo assim, a importância de treinamento, principalmente em algo de risco, como por exemplo no eólica. Quanto mais treinamento eu tenho, mais eu automatizo. Para lá na hora eu pensar no que é importante. Tem assim, eu acho bem interessante que quando o ser humano está sob efeito do estresse, diante de uma situação de risco, 90% das suas ações eu creio que são automatizadas. E aí, se ele não souber como fazer, aí acontece um famoso que a gente chama colou as placas. O que seria, numa linguagem neurológica, esse colar as placas, que é dar aquele branco? Dá o branco. Onde a pessoa não reage e muitas vezes fisicamente sente um peso excessivo nas pernas. Assim, pois eu não conseguia nem me mexer. Aquele cara falou comigo, disse alguma coisa pra mim, disse assalto, pronto. Eu já não conseguia mexer, não fazia Parou, mais travou. nada. Travei, não sei o que fazer, não sei como reagir. Porque talvez nunca tenha passado por uma situação idêntica e o cérebro não soube como dar essa resposta. Então, o que é que de fato fisiologicamente acontece no corpo para acontecer esse
colou as placas aí. Entendi. A parte mais nobre do nosso cérebro, que é essa parte que fica atrás da testa, o lobo pré-frontal, onde a gente pensa, raciocina, faz tudo. A atenção, o que eu vou fazer amanhã, tudo tá ali. Essa parte, que é o lobo pré-frontal, ela demanda muita energia, como eu falei, ela gasta. E existem outras regiões do nosso cérebro que são muito mais simples. Então, a parte relacionada com sobrevivência são partes que são mais simples, elas funcionam rápido e na hora que elas entram, quem manda é elas. Entendeu? Então, em uma situação de sobrevivência, em uma situação de extremo risco... Só um minuto. Isso aí seria a zona reptiliana, então. Isso, a zona reptiliana. A zona reptiliana, na verdade seria... Isso aí você está falando do cérebro trino, né? Sim. O cérebro trino, ele é uma teoria do Paul MacLean. Esse cara eu até gosto. É uma teoria que, tipo assim, é uma forma didática de explicar. Né? Que é um pouquinho mais complexo do que aquilo. Mas seria, na verdade, o cérebro límbico. Isso que eu vou falar agora. Seria mais o cérebro límbico até. Mas o cérebro reptiliano, ele seria as coisas mais automatizadas, relacionadas com temperatura, batimento do coração, as coisas realmente bem automatizadas. A parte relacionada com emoção já entra no cérebro límbico. Então, essa parte de sobrevivência, existe uma região no nosso cérebro chamada de amígdala. Amígdala cerebral. Essa região, ela é o epicentro do medo. O epicentro do medo. Então, tipo, quando ela... É como se fosse o alarme de incêndio do cérebro. Quando ela toca, quando o alarme toca, é ela quem tá mandando, meu amigo. Não tem pra lobo pré-frontal. Sabe por quê? Porque o lobo pré-frontal gasta energia. Não tem como eu competir. É a mesma coisa de você colocar num ringue, você colocar uma pessoa magrinha pra lutar com o Vitor Belfort. Não tem como competir. Por quê? Porque a amígdala funciona rápido e gasta pouca energia. O meu lobo pré-frontal, ele gasta energia, ele tem que se concentrar e ele é lento. Entendeu? Não tem como competir. Então a amígdala acaba tomando a dianteira. Então a pessoa realmente paralisa. Depois que passa a situação, é que ele vai clarear, ele vai começar a pensar, processar no que aconteceu e tudo. Porque agora realmente... E outra coisa, quando a amígdala entra em ação, ela fica mais ou menos aqui, atrás da minha bochecha, mais ou menos nessa região lá por dentro. Eu tenho uma de cada lado. Quando ela está muito ativa, muito acionada, ela invade o meu lobo pré-frontal, falando de uma maneira simples. Ou seja, é como se ela inundasse a minha área do pensamento. Com muito impulso elétrico, com informações e tudo. Tipo assim, pânico, medo. Então, naquele momento, eu não penso. É branco. Dá um branco, dá uma paralisia. E ela também tem uma conexão com várias outras regiões. Por exemplo, ela tem uma conexão com a parte relacionada com a respiração. Então, eu posso ficar com a respiração ofegante. Ela tem conexão com a parte do meu cérebro que comanda toda uma cadeia de reações que a gente chama de reação de luta ou fuga. Então, o cara pode começar a tremer. O cara pode começar... A pressão vai lá pra cima. O nível de pressão sanguínea vai lá pra cima. Ele dilata a pupila. Tivemos um caso de um cara que subiu na torre... era um funcionário excelente que trabalhava na fábrica há muitos anos, conhecia de pá eólica muito bem, sabia fazer os reparos, era um líder, na verdade, da equipe, né? Eu trabalhava numa fábrica antes da gente abrir a empresa, e esse funcionário, a primeira vez que ele subiu numa turbina, ele sentou no chão lá e não conseguiu fazer nada e não conseguiu trabalhar. Na verdade, ele tentou mais 2 vezes e ele teve que voltar para a fábrica e ele não conseguiu. Algo que ele dominava. O trabalho com a pá eólica ele dominava, mas a altura travou ele não conseguiu levantar, não conseguia ficar de pé. Interessante. Isso aí é exatamente isso, é a amígdala. E só para você ter uma noção, a amígdala... Dá para mudar? Dá. A amígdala, ela gera uma memória, tá? Então, tipo assim, se uma pessoa no passado, ela tiver tido alguma situação que trouxe esse medo relacionado com a altura e ela instalou aquilo ali no cérebro, aquilo ali ficou gravado, tá? A vida dela foi seguindo e tudo. Naquela situação, aquela memóriazinha, ela pode ter sido acionada. Ou pode ter sido também a primeira vez. O fato é que... Nem sempre é trauma. Nem sempre é trauma. Pode ter sido ali na hora. Ali na hora pode ter sido que o cérebro dele interpretou aquilo como uma situação de risco, de iminência à vida e entrou no automático. É um pensamento que virou um sentimento. Uma crença limitante. É um pensamento, pensou, putz, isso aqui vai cair. Aí eu pensei que vai cair, o que é que gera? Um sentimento de medo. Sim. O que é que o sentimento de medo faz? Aciona a amígdala. Sim. A torre balançando.
Sim. Como sim. destravar? Pois é, aí que tá. Essa região, ela fica mais... É tipo assim, aqui tá o meu cérebro, ela tá um pouquinho mais para baixo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existe o que a gente chama de pensar, entre aspas, de baixo para cima e de cima para baixo, tá? Então, quando a pessoa toca as pás, como você falou, deu um branco, é a amígdala de baixo para cima tomando o comando do meu cérebro, tá? Onde é que tá o meu cérebro? Resuma cérebro, lobo pré-frontal, tá? É o gerente, é o CEO do meu cérebro, lobo pré-frontal. Como é que eu faço para melhorar isso aí? Eu teria que pensar de cima para baixo. Agora, só mudando, lembrei agora. Deu umas batidinhas melhora, né? Acho que eu vi as batidinhas no lobo pré-frontal ver se pega no tranco. Esse meio é igual uma televisão, né? Igual uma televisão básica. Né? E pelo que eu vi, você também tem um trabalho sobre isso, né? Sobre destravar alguns medos. Sim, sim. No caso desse trabalho do medo de altura, é algo que se faz, existe uma técnica aí já entra um pouco mais na área da psicologia, que é a TCC, que são técnicas de TCC, técnicas de cognitivo-comportamentais, que fazem com que eu comece a fazer com que aquela memoriazinha do medo ela seja desligada. Ela nunca vai embora, ela sempre vai estar lá, mas ela vai ficar inibida. Eu vou começar a instalar um fiozinho, que é um neurônio que vai inibir aquela memória. Então aquela memória vai ficar desligada, tá? Como é que eu faço isso? Exposição. Nesse caso, exposição. Então, tenho medo de altura. Expor a pessoa à altura. Altura. Isso faz com que aos poucos ele comece a pensar de cima para baixo, de que ele tá seguro, de que não existe motivo, só que é um treinamento. Medo de eu não inseto. vou pegar o cara e jogar o cara lá em cima, não. Primeiro, só pra você ter noção, primeiro o cara começa a assistir vídeos. Ele começa a ver vídeos como se ele começa a ver vídeos de realidade onde como se ele tivesse um pouquinho mais alto, 3 metros. Isso funciona com outros medos. Funciona com outros medos. São exposições, são sessões de exposições que elas vão aumentando em intensidades. Até que o cara realmente ele começa a entrar em campo, só que, claro, um passo a passo, entendeu? Mas isso é super possível. Agora, a memória antiga vai estar lá. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, o cara ele pode depois ter uma recaída. Márcio, eu tenho uma pergunta relacionada ao que você escolheu como propósito de vida, que é a medicina e a neurologia. E qual foi a relação que tu viu entre neurologia, bem-estar, depressão, ansiedade e burnout? Tá. Pergunta bem completa. Por que eu falo sobre isso? Eu tenho visto a quantidade de aumento de pessoas depressivas, a quantidade de aumento de pessoas ansiosas e a quantidade de pessoas próximas que já tiveram burnout. Sim. E vejo que isso deixou de ser algo distante e tem sido algo muito próximo. Às vezes familiares, às vezes vizinhos, que passaram por qualquer um desses sofrimentos emocionais. Sim. E aí eu fico pensando, se você hoje fala que o seu propósito, né, é ajudar pessoas justamente nessa área, como você tem encarado isso e como você tem transformado vidas que estavam nesse sofrimento? Perfeito. Depois de lidar muito com pessoas, depois de ter mergulhado nesse universo que é o ser humano e principalmente o cérebro, eu comecei a perceber o seguinte, que existem pessoas que elas estão na zona de propósito e pessoas que não estão na zona de propósito. A gente acaba entrando aqui numa parte mais filosófica, Sim. Não tem como. Mas o seguinte, quando a gente começa a entrar na parte... Quando eu começo a sair do campo simplesmente orgânico, biológico, a gente chega na conclusão de que o ser humano ele é corpo, mente e espírito. Perfeito. Ponto final. Não tem como eu desvincular o ser humano com o espírito. O ser humano ele é um ser espiritual. Existe a parte de corpo, existe a parte de mente, existe a parte do espírito. E todos nós temos um propósito. Márcio, como assim todos nós temos um propósito? Olha só, eu só posso falar em propósito se eu trouxer como prerrogativa a existência de um Criador. Se eu disser, não, Deus não existe, então não faz sentido eu falar em propósito. Mas Deus existe. Ele já existiu, ele sempre existirá e ele já se revelou. Então, se existe um Criador, existe um propósito. Sempre que a pessoa vai criar algo, ela cria para algo. Ela cria com uma finalidade. Uma pessoa que criou essa caneca,
Por que foi que ela criou essa alça? Porque a caneca tem um propósito. Colocar líquidos quentes. A alça é para não me queimar. Então, todo design existe um propósito. Toda criação, primeiro ela é criada na minha mente para depois eu colocar ela no campo concreto. Certo? Perfeito. Deus, o criador de tudo, a mente mais inteligente, quando ele cria a joia da coroa, que é o ser humano, todo ser humano tem um propósito. Ah, não, mas isso é balela. Se você acha que é balela, você pega a sua Bíblia e rasga. Porque se a gente for abrir a Bíblia, é propósito do início ao fim. É verdade. Na hora que Adão ele se afasta de Deus, ali já nasce o propósito de Maria. Naquele momento. Quantos anos antes? Qual foi o propósito de Moisés? Qual foi o propósito de José? Todo ser humano tem um propósito. Agora aí que tá. Ou eu vou viver dentro do meu propósito ou fora. Mas como é que eu faço para viver dentro do meu propósito? Aí a gente entra em outra coisa filosófica. Mas é o seguinte, quando eu tô fora do meu propósito, invariavelmente eu vou ter um vazio. Invariavelmente. Porque eu não tô... É como se eu pegasse essa caneca e eu estivesse utilizando ela para outra coisa. Eu vou ter um vazio. Às vezes eu posso prosperar, eu posso ter dinheiro, eu posso ter casa, bens materiais, mas eu vou ter um vazio. Vai faltar alguma coisa. Eu não vou estar plenamente preenchida. Pode ser preenchido com algo errado, né? Pois é, aí que tá. Aí começa a surgir os escapes. É. O que são os escapes? É o cara que, tipo assim, tô no trabalho, o trabalho é pesado, tipo, não tô 100% feliz e quando eu chego em casa eu vou ter que ter uma dopamina. Qual é a dopamina? Pornografia, álcool, cigarro, compras, viagens. Algum prazer, né? Viagens, um cara que ganha bem. Viagem. Gosta do trabalho? Suporta. Mas viaja. Tô fora do meu propósito. Ou seja, eu começo a entrar aqui em uma coisinha chamada de estresse crônico. O que é o estresse crônico? O estresse crônico ele é uma situação neurofisiológica onde existe uma graduação. Eu posso ter um nível de estresse crônico baixo, eu posso ter um nível de estresse crônico alto. O burnout é um nível de estresse crônico alto relacionado com o trabalho. Mas o estresse ele pode aparecer, por exemplo, dentro de casa, uma mulher que apanha do marido. Então, todas as vezes que ela entra dentro de casa, o cérebro dela já está em alerta. Resposta. O que é a alerta? A amígdala. Lembra da amígdala? O alarmezinho de incêndio. Essa amígdala pode acionar e a pessoa bater a pá e ficar em branco, como ela pode estar acionada ali, ó. Tô sempre tenso. Tô sempre ligado. A musculatura começa a ficar tensa. Começa a aparecer doenças. O músculo começa a sentir, né? O músculo começa a sentir, hormônios começam a sentir, a pressão começa a mudar. Só pra você ter uma noção, tá? Estresse. O estresse agudo, ele é benéfico. Exemplo, o cara que tá andando na rua é assaltado. Na hora que ele é assaltado, o corpo dele vai entrar em estresse. Pupila dilata, aquilo ali é uma reação importante para ele poder ou fugir ou lutar. Agora, se eu tô disparando essa cadeia todo dia, essa cadeia de reação, todo dia, em níveis pequenininhos, mas todo dia eu tô tenso, sabe o que é que vai acontecer no meu cérebro? Vai mudar toda a neurofisiologia vai mudar. Eu vou aumentar o risco de ter pressão alta, diabetes, obesidade, câncer, infarto, AVC, ansiedade, depressão e por aí vai. E várias outras doenças. Várias outras doenças, doença somatoforme e por aí vai. Tudo está relacionado com o estresse crônico. Eu li um livro da Caroline Leaf, Ative Seu Cérebro. E esse livro da Caroline Leaf, ele abriu muitas janelas em relação ao cérebro. E uma delas foi ela falando da quantidade de doenças que estão diretamente relacionadas às emoções e não necessariamente a uma causa genética ou a um hábito, uma rotina de vida. Sim. Mas só direcionadas às emoções. E uma delas que você acabou de falar é hipertensão, até problemas osteomusculares, lesões de coluna, lesões musculares. E eu fiquei, como eu posso gerar uma lesão através de um estresse? E aí você acabou de responder. Se eu tenho contração do músculo e esse músculo não relaxa, ele fica sob contração durante longos períodos, isso pode sim gerar uma lesão. A coisa é até mais profunda, porque começa a mexer com a parte hormonal. E se eu começo a mexer com a parte hormonal, eu começo a mexer, por exemplo, com o metabolismo do cálcio, da vitamina D, o osso começa a mudar o jeito dele. É uma casca. A máquina humana, ela muda o jeito dela de funcionar. Adivinha qual é uma das principais causas que fazem com que a pessoa comece a ficar no estresse? Assim, uma das causas pouco faladas. Ausência de propósito.
Márcio, isso é científico? Eu consigo provar isso? Não, isso não é científico. É difícil você fazer um estudo para mostrar, tipo assim, até porque como é que eu vou definir qual é o meu propósito? Isso é uma coisa mais da existência filosófica. Tem coisas que é aí que entra. Tem corpo, tem mente, tem espírito. Eu nunca vou provar cientificamente que a gente tem um espírito. Mas a gente sabe que existe. Agora, emoções, sentimentos e doenças têm conexão? Total. Como explicar isso? Uma das formas é basicamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, uma pessoa que ela entra em estresse crônico, uma das coisas que ela começa a mexer é na parte emocional. Ela começa a ter níveis de ansiedade, isso pode também começar a vir para níveis de tristeza, depressão. E isso mexe em toda a cascata fisiológica do meu organismo. Isso aumenta a chance, por exemplo, de ter pressão alta, obesidade, tudo isso é doença. Pressão alta é doença, obesidade é doença, diabetes é doença, câncer é doença. Câncer quer dizer que estresse crônico aumenta a chance de câncer? Aumenta. Sabe por quê? Porque, por exemplo, ó, o meu sistema imune, aqui eu entro numa coisa um pouquinho mais técnica. O meu sistema imune, uma das funções dele é tipo assim, uma célula, ela mudou o jeito dela. Ela começou a sofrer mutação e ela começou a ficar uma célula cancerígena. Uma célula. O meu sistema imune, ele detecta e ele destrói aquela célula, para que ela não vire câncer. Isso aqui é uma das explicações, tá? Explicando de maneira bem rasa. O estresse crônico, ele mexe com o meu sistema imune. O meu sistema imune, ele fica disfuncional. Ele não está funcionando bem. Então, o mecanismo de defesa para a célula tumoral já não existe. Outra coisa, quando eu estou num estresse crônico, eu começo a ativar alguns genes, porque toda a minha cascata neurofisiológica muda. Então, se eu tinha um gene, uma predisposição genética para ter câncer, ele pode ser acionado nesse contexto de caldeirão de estresse. Outra explicação, outra coisa que eu posso explicar, está relacionado com... Então, eu já falei da predisposição genética, já falei do sistema imune, já falei, tipo assim, existe toda uma mudança de cascatas hormonais, metabólica. Eu aumento o meu nível de inflamação, eu começo a liberar um monte de citocinas que aumentam o nível de inflamação do meu organismo. Então, tudo isso vai favorecendo a pessoa a ter doenças. É possível a parte emocional começar a gerar isso? Vou te dizer. A minha mente, ela pode acionar e manter o estresse, só na mente. Sem ter nada. Não tem um marido, não tem um trabalho ruim, não tem nada externo. Tá tudo aqui. Então, se eu começo com o meu pensamento, um pensamento negativo, eu sou capaz de acionar e manter a cascata de estresse. Entende? Perfeito. Então, isso faz com que toda aquela cascata que vai deixar meu corpo funcionando todo de uma maneira diferente foi acionada apenas pela parte emocional. Só pela parte emocional. Aí, isso eu estou explicando uma coisa, mas eu posso entrar em várias outras coisas, como, por exemplo, doenças somatoformes, transtornos somatoformes, que são exatamente tipo assim, imagina o meu cérebro como sendo uns fiozinhos, tá? A minha emoção, se ao longo da minha infância eu passei por situações e o meu comportamento, volto para o comportamento, ele criou alguns circuitozinhos lá emocionais, lá na frente eu posso acionar alguns fiozinhos e ele começar a gerar sintomas no meu corpo. Vou explicar de maneira mais simples. A minha emoção, eu tanto posso ter sintomas do sentir, tô triste, tô ansioso, quanto ao invés de conseguir expor o que eu tô sentindo, o meu corpo pode falar. A gente não é corpo, mente e espírito? Sim. Então eu posso começar, por exemplo, eu já tive paciente, por exemplo, tem uma crise epiléptica, mas não é epilepsia, é emocional. Um AVC, mas não é um AVC, é emocional. O braço parou de funcionar. O braço parou de funcionar? Parou de funcionar. Quando a gente vai ver, é emocional. É um transtorno somatoforme. Uma pessoa que para de enxergar, acha que está cega. Quando a gente vai ver, é emocional. O neurologista, ele consegue ver isso. Examinando o paciente, a gente consegue ver isso. Então, isso é super possível. Super possível. Vou trazer um assunto aqui que eu acho que é um assunto que todos nós vivenciamos isso e estamos percebendo nitidamente uma desconstrução. Eu vejo, na minha concepção, uma desconstrução da família. Em vários meios de telecomunicações, em vários locais, onde o casamento parece que não foi feito para durar e dar certo. Mas o jargão casou, se não deu certo, separa. Né? Só que eu já vi vários estudos, inclusive em Harvard, e também o último que eu vi foi na Universidade Federal de Minas Gerais, onde diz que o casamento aumenta a expectativa de vida. O ser humano casado tende a viver mais que o ser humano solteiro. Qual é a justificativa para isso?
Excelente pergunta. Existe estudos que são bem da área da psicologia positiva, que mostra isso. A psicologia positiva, ela estuda a felicidade. E uma das coisas é tipo assim, o que é que faz uma pessoa ser feliz? Essa pergunta já foi feita, essa pergunta já foi estudada e já foi vista. Será que é dinheiro? A gente já sabe que dinheiro ele vai até um nível. Aí entra aqui a pirâmide de Maslow e tudo. Mas tipo assim, quando eu saio da parte de sobrevivência e eu chego até um patamar, até ali sim, o dinheiro mexe com felicidade. Dali pra frente, não mais. Porque o ser humano ele começa a precisar de algo a mais. Lembra do vazio do propósito que eu tava falando? O ser humano ele precisa de algo a mais. Então dê tudo para um ser humano. Se ele não tiver propósito, ele vai entrar em estresse crônico. Questão de tempo. Ele vai sentir um vazio, a parte emocional vai começar a mexer nele. O casamento ele é uma instituição, a gente entra aqui na parte filosófica, né? Ele é uma instituição, na minha opinião, uma instituição espiritual. O ser humano é corpo, mente e espírito. O casamento, pra mim, tipo assim, se a gente fosse pensar no ser humano apenas como sendo algo biológico, um animal, como a ciência vê, né, que veio do macaco, filho do macaco, não faria sentido casamento, porque o ser humano queria procriar. Só que, se a gente fosse viver dessa maneira, a gente iria gerar um monte de disfunção, não iria encontrar felicidade. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. O ser humano ele é corpo, mente e espírito. Tá com outra pessoa, sabe qual que é uma das principais causas, um dos principais fatores de risco para depressão no idoso? Solidão. Solidão, é quando a companheira morre. Tem muitas histórias de que a companheira morre e o idoso depois, morre né? pouco tempo depois, o marido ou a mulher, né? Depois da morte do companheiro. Exato, porque é o que dá o sentido da vida. Porque a vida não é só a sobrevivência, a vida é algo a mais. Existe algo muito mais profundo. Então, o casamento, o companheirismo, ele traz um sentido da vida. Você começou trazendo essa temática da seguinte maneira. Você falou assim, estão atacando a família. É muito estratégico, pô. Eu entendo de comportamento, eu estudo sobre comportamento e, tipo assim, eu vejo que se a gente for pegar aqui dados de uma criança que cresceu em um lar onde havia um divórcio, ou houve um divórcio e depois veio uma outra pessoa, tipo, a mãe separou e agora tem um outro esposo, né, um outro marido e tudo. A disfunção de comportamento para aquelas crianças, existe um nível de ansiedade, depressão maior, risco de suicídio maior, enfim, um monte de transtorno que vai vir só disso aqui. Então é muito estratégico. Se a gente for falar do ponto de vista espiritual, né? Para o mal, isso é muito estratégico. Se eu mexo ali no núcleo, na célula... E você falando sobre isso, eu tava vendo um documentário falando da população carcerária dos Estados Unidos. E era um documentário, acho que o nome do documentário era Janelas da Alma, alguma coisa assim. E inclusive é um cara que estudava muito a parte de adictos, né? Pessoas usuários de drogas e etc. E ele olhava com um olhar de muito amor para isso. E aí ele fez um estudo que percebeu que 70% da população carcerária dos Estados Unidos eram órfãos de pai. De pai. Não conheciam o pai, ou o pai tinha se separado da mãe e tinha construído outra família e não reconhecia aquele ser humano como filho. E aí ele explicava que o que levava muito desses jovens a se conectar com as gangues norte-americanas e pertencimento. E aquele dado assim, meu Deus, é sobre isso. Então os filhos se mantêm direcionados e alinhados quando o pai está posicionado. Sim. Existe uma paternidade, uma figura ali de direcionamento, né? Digo mais para você ver como é algo estratégico. Nós somos corpo, mente e espírito. Eu falei há pouco tempo de propósito. Eu falei há pouco tempo de, tipo assim, se o ser humano ele não estiver dentro de uma zona de propósito, invariavelmente ele vai sentir um vazio. Uhum. Ele vai direcionar esse propósito para filho, para família, tá tudo bem. Mas o propósito, a missão, talvez ele morra e não descubra. O propósito ele é algo que vem do Criador. Todo Criador, ele define um propósito. Então, eu nunca vou encontrar o meu propósito se eu não alinhar corpo, mente e espírito. Então, eu só vou encontrar propósito quando eu alinho isso. Quando eu chego no espírito. E isso vem através da inteligência emocional. Porque quem conecta corpo com espírito é a mente. É a mente. Então, olha só. Quando eu não tenho pai,
eu vou ter uma dificuldade de me relacionar com Deus, porque Deus é pai. Eu vou começar a ter raiva de Deus. Eu não sei como é um tratamento de um pai, né? Não tem. Eu não sei como... E eu começo a criar uma revolta, uma raiva direcionada para o mundo. Não é algo claro. Uma raiva direcionada para os outros, uma raiva Pode prestar atenção, tipo assim, vários, é mais homem até, tipo assim, um homem que o pai abandonou. Geralmente ele tem uma raiva, uma revolta. Geralmente ele tem uma sensação de rebeldia, sabe? E isso primeiro é direcionado para o mundo e depois isso é direcionado para Deus. Porque ele vai ter uma dificuldade de se conectar com Deus. Ele pode depois se conectar e tudo e ressignificar, mas assim... Ou seja, só pelo fato de eu ter tirado o pai, ter ido lá pro núcleo, eu já faço a pessoa não ter conexão com Deus, eu já faço a pessoa nunca encontrar propósito. Ou seja, o sentido da vida daquela pessoa é muito estratégico. Se a gente entrar aqui na parte espiritual, é muito estratégico. É muito estratégico. E aí a gente começa a entrar, tipo assim, isso vai gerar um monte de distorção emocional. Porque não tem como. Não tem como você... O que conecta a parte de corpo com espírito é a parte da mente. É a saúde emocional. E a gente tá exatamente na era onde, tipo assim, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Não sabe. Campeão. Não sei disso. Quantidade de medicação ansiolítica. Aqui somos quem mais consome? No mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Meu Deus. O mais ansioso do mundo. Mas isso por conta da indústria farmacêutica e tem um pouco de... Vem o estilo de vida, vem o comportamento. Assim, não tem como ter uma explicação chave. Qual o motivo disso? Pá! Eu chegar e te dizer. Sempre vai ser uma tentativa de explicar multifatorial, de modo multifatorial. Mas existe algumas explicações. Tipo, aí vem, né? Aí entra no campo da psicologia positiva e eu começo a pegar. Tipo assim, qual que é o país que tem mais índice de divórcio? Qual que é o país que tem... Eu começo a casar uma coisa com outra e eu traço uma fotografia, mais ou menos, de uma tentativa de explicar. Mas isso é um fato. Márcio, a psicologia positiva é algo novo. Sim. Assim, não é algo tão antigo, né? Assim, quando o Martin Seligman teve lá aquele insight preciosíssimo Sim. da psicologia positiva, eu vi que ele sofreu muita resistência, até conseguir chegar a ser presidente lá Sim. nem lembro como era o nome da instituição em relação à parte de psicólogos nos Estados Unidos. Hoje em dia o Brasil já adota um método de psicologia positiva ou o Brasil ainda está muito na área de tratar a doença e não estimular as competências? Excelente pergunta. A gente está começando a ver um movimento na medicina de começar realmente a olhar para o comportamento. Porque essa frustração que eu tive de chegar um paciente, eu saber como ajudar, mas eu não fazer ele se engajar e realmente mudar, é uma frustração que toda a classe médica começa a ter, mais cedo ou mais tarde. Há um mês eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse exatamente isso. Eu só não gosto de uma coisa, eu só não gosto, tipo assim, quando o paciente não faz o que a gente pede para fazer. É porque não vai fazer. Porque é algo mais profundo, é algo inconsciente, é algo do comportamento. Não adianta eu dizer, não coloca o dedo na tomada. Ele vai botar o dedo na tomada. Ele vai testar, né? Ele vai testar, porque o ser humano ele é muito complexo. Então tá havendo um movimento na medicina que é dentro de um campo que a gente chama de medicina do estilo de vida. Isso começou a entrar primeiro na medicina que está mais relacionado com doenças crônicas, como por exemplo obesidade, diabetes e tudo. Mas também está entrando na psiquiatria do estilo de vida. E tipo assim, paralelo a isso, é por isso que eu trouxe todo esse movimento com o podcast, com todo o meu conteúdo voltado para isso, que é voltado para quê? Para comportamento. Um dos pilares que se traz nessa medicina do estilo de vida, além de ciência dos hábitos, além de coisas de comportamento, está relacionado com a felicidade, o bem-estar. E aí a psicologia positiva entra. Então, tipo assim, cara, eu vou te dizer, tipo, eu não sou pai ainda. Mas, cara, tipo assim, eu não vejo a hora de eu ser pai. Exatamente para eu começar a ver como vai ser, tipo assim, eu tendo esse olhar de comportamento, eu ser além de ser pai, eu vou ser um treinador, um tutor. Um tutor, não que eu vou fazer um robozinho, mas tipo assim, eu vou conseguir entender exatamente como ele está enxergando as coisas e como eu tenho que fazer para poder fazer ele ter insights. Isso que você falou do seu pai teve um infarto e tudo, e você tem que mudar. Virada é de isso? chave aí. Insight.
Uma virada de chave. Essas viradas de chaves acontecem em alguns momentos da nossa vida, né? E faz, E a gente- olha, faz grande diferença. E muitas vezes é uma virada de chave dessa que você dá uma virada na sua vida. Exato. É isso, O que entendeu? é a virada de chave? Ganho de consciência. Algo estava no inconsciente, ele estava agindo no fluxo, no piloto automático. Naquele momento ele passou a ver o que ele não estava vendo. O que foi que aconteceu com Paulo? Apóstolo Paulo, quando caiu do cavalo. Aquilo é muito simbólico. Eu estava inclusive comentando isso no Stories. Aquela cegueira foi emocional. É, é muito simbólico aquilo. É porque Sim. Deus é tão maravilhoso que, tipo assim, em toda a história bíblica existe algo simbólico, filosófico por trás. Sim. É muito simbólico você, cair do cavalo. Primeira coisa, arrogância e orgulho. Pô, Caiu do cavalo. Cai na humildade. Tu não sabe de nada. É. Quem sabe sou eu. Aí depois, tô cego. Tô sem enxergar. E aí? Aí depois alguém vem, ora e cai escamas do olho. Ou seja, o que eu não estava vendo, agora eu tô vendo. O que é isso? Ganho de consciência. Eu estava agindo de modo automático. Ele estava agindo na programação do pensar. Esses termos são termos que eu criei para poder deixar a coisa didática. Entendi. Que é muito complexo. Mas tipo assim, a religião, a hiperreligiosidade é uma programação. Uhum. É uma forma de enxergar, é uma caixinha. Sim, Paulo foi treinado assim, desde a infância dele. Ele achava que aquilo era o certo. Como Exato. hoje a gente vê pessoas matando pela religião, falando mal, tratando mal, quebrando imagens. Derrubando o World Trade Center. Sim. É Por verdade. religião, pela religião, achando que tá Programação fazendo do certo, pensar. acreditando que aquilo é o melhor a ser feito. Exato. Aí Deus vem, derruba do cavalo, Aí, joga o cara Vê lá a no luz, chão, na humildade, É. cega, aí depois ele passa a ver. É muito simbólico, né? Ou seja, eu passei a enxergar a realidade. Eu passei a enxergar. O que eu não estava vendo, eu passei a enxergar. Naquele momento, o mundo real, ele se abriu. Qual é o mundo real? O mundo real onde a espiritualidade é uma realidade. E ele fala muito de espiritualidade nos evangelhos. Demais. É impressionante. É porque ó, as Como ele pessoas, fala de elas... Espírito. As pessoas sempre. têm que ter essa percepção de que, tipo assim, uma coisa é crença, outra coisa é fato. Se as pessoas tivessem essa percepçãozinha, uma coisa é o acreditar, outra coisa é um fato. Ah, o mundo espiritual, não, isso é crença. É? Se você quiser ver, você vai ver. Talvez você não veja coisa boa. Mas se você quiser provar por fatos que o mundo espiritual existe, você consegue ver. A gente batendo papo uma vez, né, Márcio? Eu te fiz essa pergunta, vou ter que fazer aqui também, mas como estudioso, um cara neurologista, um cara que estuda o que é racional, como que foi acreditar num propósito, acreditar num criador, como que foi... Ah, eu passei na pele, né, pô? Eu passei por sofrimento emocional. Eu tive que sentar do outro lado da mesa. Eu caí do cavalo. Deus me derrubou do cavalo. É. Eu sempre fui um cara extremamente racional, extremamente cético. Teve uma época na minha adolescência em que eu me considerava ateu. Eu não era, tá? Era cabeça de adolescente, tipo assim. Eu nem sabia o que significava ser ateu, mas eu, com a minha arrogância de adolescente, eu achava que a gente tinha vindo do macaco, sabe? Até que, tipo assim... A gente ainda tá procurando o elo perdido, viu? Ainda não acharam. Não acharam ainda. Mas assim, tipo, eu passei na pele, então eu entendi como é o sofrimento emocional, eu entendi como é as emoções trazendo dor, e depois que eu saí disso, eu entendi a importância do comportamento. Por isso todo esse movimento na minha vida. Já teve paciente que você tratou, que você falou, cara, isso aqui é algo espiritual, é falta de propósito, que você chegou nesse entendimento. Tipo assim, não é que falta de propósito, ela... Esgotou as alternativas, desculpa, não sei se eu perguntei bem. Esgotou as alternativas e chega no momento que você fala, não, peraí, que tá tudo bem, é só falta de propósito, algo nessa linha. Ah, sim, entendi o que você quis dizer. Tipo assim, não, isso acontece. Acontece, tipo assim, do paciente chegar pra mim e ele achar que ele tá com depressão. Ele achar que ele tá com ansiedade, mas ele não, a gente tem critérios, sabe? É uma E a gente começa a perceber que não, é só uma infelicidade, é um vazio. Não é do mesmo jeito do TDAH. Não é um transtorno de déficit de atenção, é que a sua atenção, você precisa dormir melhor, se alimentar melhor, treinar mais o cérebro, tipo estudar e tal, fazer um supera da vida, entendeu? Fazendo merchan já aqui, tipo de treinamento de atenção, um cara que tá meio poluído, entendeu? Com os hábitos dele. Mas assim, a ansiedade, ela é normal, é uma emoção normal, todos nós temos. O que é que faz ser um transtorno? A intensidade.
e a consequência que ela traz. Então, tipo, se ela tá muito alta e eu começo a ter sofrimento com isso, ou eu começo a performar, o meu trabalho começa a ficar... Não consigo mais subir numa pá por conta de ansiedade. Aí virou um transtorno, aí eu tenho que tratar, entendeu? Mas é uma doença? Não. É um modo diferente de funcionar. Só que esse modo diferente de funcionar tá trazendo sofrimento, tá trazendo queda de performance. Então eu preciso te ajudar. Agora tem pessoas que chegam pra mim e dizem, eu tô com depressão. Quando eu vou ver, é depressão? Não, não é. É um vazio. É uma coisa existencial. É a falta de sentido. Aí como é que eu trato esse cara? Boa. Aí que tá. Por isso que eu criei, tipo assim, eu criei mentorias para poder trazer mudanças da programação do pensar. Eu criei mentorias para poder trazer mudanças de programação do agir, melhorar hábitos. É como se eu pegasse coisas desse movimento da medicina do estilo de vida e eu personalizasse. Entendeu? Então, tipo, isso é algo que eu acabo fazendo. Isso tá dentro do escopo do sistema médico que eu fui treinado? Não, porque a gente é treinado para diagnóstico e tratamento. Diagnóstico doença. Isso é importante? Importantíssimo, pô. Ó, a evolução da medicina que a gente teve. Mas eu tenho que pensar fora da caixa. Do mesmo jeito que vocês, tenho certeza que vocês tiveram treinamento e tudo, aí vocês estão ali pensando naquela caixinha. Até que vocês começam a, tipo assim, mas o que é que eu posso melhorar? Como é que eu posso pensar diferente e melhorar mais ainda? Fazer a coisa ser um pouquinho diferente. Entendeu? Entendi. Tipo, é a contribuição que cada um de nós podemos trazer. E é aí onde as coisas vão acontecendo, como por exemplo o Martin Seligman. Tava na psicologia, ele disse, mas peraí, a gente tá na psicologia, a gente tá só vendo... Sofrimento e problema? Só vendo o sofrimento e a felicidade. Aí o cara começa a pensar fora da caixa. Quando a pessoa pensa fora da caixa, o que acontece? Aconteceu Martelada, né? Aconteceu a mesma coisa com Carl Jung e Freud, né? Sim. Que, peraí, tem Total. alguma coisa errada aqui, deixa eu ver aqui. Aí depois vira um gênio, né? Depois vira um gênio. O cara pensa fora da caixa, é um maluco, todo mundo atira pedra, depois vira um gênio. É perceptível que depois da Segunda Guerra Mundial houve um afastamento. Tipo, a ciência andava junto com a espiritualidade e depois da Segunda Guerra Mundial meio que criou a cientologia, muito voltado pro prove, né? Prove, me mostre a parte realmente científica, e a espiritualidade se afastou. Você acredita que está tendo a convergência novamente de uma aproximação da ciência com a espiritualidade? Eu acho que tá havendo movimentos. Movimentos, como por exemplo, aqui no Brasil existe um movimento bem forte, o movimento do design inteligente, você já ouviu falar? Já. Que é um cara que inclusive ele é lá da Unicamp. A Larissa fez residência na Unicamp. Ele é fantástico. Cara, fantástico, fenomenal. O cara traz toda uma visão científica do design inteligente como sendo algo, uma tentativa de trazer uma ciência, mas sempre vai chegar num ponto onde eu nunca vou conseguir provar. E tá tudo bem. Do mesmo jeito que, tipo assim, psicanálise é ciência, eu não consigo provar. Sim. O cara tá fazendo terapia, tá seguindo lá na psicanálise. Eu consigo provar. Eu consigo provar, eu consigo comparar, eu consigo trazer um... Aí, tipo assim, aí vem a TCC, que é a briguinha deles, né? Tipo, a TCC, ela começa a dizer, não, mas aqui é ciência, porque ali eu consigo aqui foi trazer. Provado, né? Isso. Mas a psicanálise eu não consigo provar mais, tipo assim, nós não somos robôs, nós somos humanos e nós somos seres espirituais. É do mesmo jeito. E individuais, né? E individuais, a coisa é muito mais complexa. Então, tipo assim, é muita arrogância a gente tentar, tipo assim, o ser humano tentar chegar numa prova. Isso nunca vai chegar na minha concepção, na minha filosofia individual, até porque, tipo assim, é como se Deus dissesse assim, cara, você não vai me agradar se você não tiver fé. Então você não vai provar. Porque se fosse provado, tipo assim, perderia a essência da fé, né? Porque a fé é exatamente eu ter que acreditar no que eu não tô vendo. É verdade. Existem, hoje já foi... E a fé é uma postura de humildade, né? Sim. A fé é total uma postura de humildade. A fé é da parte espiritual, né? Não tô falando de fé de tipo assim, abrir uma loja, tô com fé que vai dar certo. É diferente. Né? A fé espiritual é uma postura de humildade. É o cair do cavalo. A gente volta pro símbolo do cair do cavalo, né? É verdade. É verdade. Porque acreditar sem ter aquela base que te prova, então você se render àquela fé, né? Aquela crença. O cérebro já é comprovado. Não tem como eu não falar nisso. Cara, e tipo assim, beleza. Vamos tentar beirar a ciência. O túmulo tava vazio. Ponto final. Fato. Se a gente for trazer argumento aqui filosófico de comportamento, de psicologia, não existe
Não existe uma outra explicação. Tipo assim, se eu for colocar as explicações, não, eles esconderam o corpo. Não, isso é por conta disso. Coloca todas as hipóteses. Inclusive eles contrataram hipótese- soldados para falar que A roubaram. hipótese mais forte é ele ressuscitou. Sim. Até porque, tipo assim, aí entra Paulo, né? Paulo entra como um argumento fantástico. O cara que era totalmente de um lado, de uma hora pra outra, passa pro outro e vira o maior. Cara, do ponto de vista de comportamento, o que é que justifica uma pessoa... Vamos supor, Que perseguia o... Vamos supor, eu escondi o corpo de Jesus pra eu poder dizer que ele ressuscitou. O que é que eu tô ganhando com isso? Como é que eu vou sustentar essa mentira? Se os caras, macho, que estão com milhões aí, na hora que chega numa delação premiada, na hora que o seu tá na reta, você entrega todo mundo, imagina a vida, meu amigo. Já tinham achado esse corpo. E sem contar que não era só ele, era uma multidão de pessoas. Como é que se explica, pô? Então, aí vamos mais. Beleza, quem foi a primeira testemunha de que o túmulo estava vazio? Uma mulher. O que era uma mulher naquela época? Nada. Se eu quisesse inventar, eu ia botar como se fosse uma mulher? Nada, pô. Eu ia botar como se fosse um homem ali. Um homem chegou e viu e testemunhou. Mas não, a testemunha era uma mulher. 2 mulheres. Como é que pode? Aí você vou pegar um argumento de um argumento de outro, argumento de outro. O argumento não bate. O argumento de Mateus, o registro de Mateus, o de Lucas, o de Marcos é um pouquinho diferente. A hora, as pessoas. Um disse que eram 3 mulheres também. Mas isso aí é outra prova. É outra prova histórica. Porque quando fosse bem igualzinho, é porque era combinado. O centro do acontecimento ele é um centro imutável. Agora, a periferia, ela falou muda. com as suas concepções, Cada né? um falou com o que viu na hora. Porque, tipo assim, a nossa memória, ela não é exata. Existem, inclusive, vários estudos sobre isso. Tipo assim, de pessoas que, por exemplo, vivenciaram uma coisa super chocante, como o World Trade Center. O ataque terrorista. Tem pessoas que na memória deles é como se eles estivessem em um hotel vendo da televisão. Na verdade, a gente foi buscar os fatos, o cara estava em outro local. Tipo assim, ele lembra do acontecimento, mas ele não lembra exatamente, tipo, como foi, qual era a hora do dia, qual era o que foi que aconteceu, sabe? Tipo assim, a parte periférica, ela muda. Quando eu vou testemunhar um assalto, uma coisa, se eu tiver 3 testemunhas, as 3 testemunhas vão contar. Não, foi um tiro, assim, assado. Mas, tipo assim, a hora do dia, a roupa do cara, as coisas periféricas mudam, porque a minha percepção vai mudar. Entendi. Então, isso é outro argumento de comportamento que traz com que o túmulo estava vazio. Então, hoje em dia já tem vários estudos que justificam a física quântica, né? E eu estava vendo um artigo do Amit Goswami, que é um físico quântico bem conhecido no mundo, e ele falando sobre uma pessoa depressiva tem a capacidade de influenciar o seu entorno, Tem. né? E às vezes até por distâncias bem consideráveis. Tipo assim, eu tenho uma pessoa depressiva no meu prédio, ela pode influenciar as pessoas que estão ali no entorno. E aí, nesse mesmo estudo, ele fala que já foi provado, justificado e encontrado neurônios não só no cérebro, mas no coração e no intestino. Como esses neurônios se comunicam entre si? E qual é a correlação dessa depressão influenciar o seu vizinho? Cara, isso aí é uma pergunta que vai ser impossível eu conseguir te responder. Mas é porque assim, ela é assim, muito isso desafiadora, existe, entendeu? Mas isso existe, tipo assim, de uma pessoa depressiva, ela realmente influenciar um raio. Cara, tipo assim, se eu for pra parte de comportamento, eu consigo te trazer aqui um modo diferente de ver a coisa. Tipo assim, quando uma pessoa ela é colega de trabalho de uma outra pessoa que só reclama, aos poucos a pessoa começa a vibrar na mesma frequência, né? Tipo assim, ela começa também a reclamar, ela começa a entrar num pessimismo. Porque uma pessoa ela tem a capacidade de influenciar a forma do outro de enxergar o mundo. Do mesmo jeito, se eu ando com uma pessoa que tem uma fé muito maior do que a minha fé vai ser desenvolvida. Se eu ando com uma pessoa que é um cara que é atleta, que come bem e tudo, ele vai me influenciar. Então, tem a parte de comportamento, tem a parte da física quântica, eu não vou saber entrar nessa parte, mas tipo assim, eu já vi que existe pessoas estudando isso, essa influência que entra meio que na parte, sei lá, energética, quântica, em relação à parte de neurônios. Existem neurônios no corpo inteiro, tá? Os neurônios que estão concentrados no cérebro, a gente chama de neurônios centrais. Tá aqui na parte do sistema nervoso central. O que está fora, a gente chama de sistema nervoso periférico. É como se essa parte do sistema nervoso periférico, ele recebesse um comando, é como se fosse uma cadeia de comando, sabe?
E então, tipo assim, existem neurônios no meu corpo inteiro. Isso é fato. Existem substâncias químicas de neurotransmissores no meu corpo inteiro, inclusive intestino. Inclusive, existe hoje estudos que mostram correlação entre o funcionamento neuroquímico do meu intestino com o meu funcionamento de comportamento. Ou seja, flora intestinal, parte intestinal e tudo tem correlação com a minha parte emocional. Porque vai mexer com substâncias que têm relação com a parte emocional, como por exemplo serotonina. Serotonina, nível de serotonina. Entende? Então, tipo, se eu começo a mudar isso no meu corpo, isso pode acabar me influenciando. Então, assim, a gente volta para aquela postura de humildade, né? A verdade de hoje não era a verdade de 100 anos atrás. Quando Einstein chegou com aquelas ideias malucas dele, totalmente maluca dele, ele teve que pegar toda a parte ali da física mecânica e jogar no lixo, criar uma outra física. O cara hoje é um gênio. Ou seja, aquela história da caixinha, né? Sim. Do cara que pensa fora da caixinha. Ou seja, se o ser humano ele entra numa postura de orgulho de estar em cima do cavalo, é o cara que tá cego. Tá cego. Se eu começo a ter a percepção de que eu, tipo assim, tenho que estar aberto para novas coisas, novos conhecimentos, a minha capacidade de expandir, evoluir, ver coisas que eu não tô vendo, vibrar numa frequência diferente, ou usar espírito de ousadia, né? Tipo, é muito mais nesse sentido. Então, uma das coisas que eu mais busco, tipo assim, é realmente eu sempre me policiar para ter essa postura de humildade, sabe? Porque é a postura de aprender, conhecer e crescer. Márcio, acho que a gente vai ter que fazer Hoje não é outro episódio podcast. 2, né, cara? Porque é impressionante. Acho Não, que... e eu peguei meu celular que eu lembrei que hoje de manhã eu mandei uma mensagem para um amigo querido e tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. E é uma passagem bíblica, que é Filipenses 4:8, né, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Uau. Cuidado dos pensamentos. Eu gosto muito de Romanos 12:2. É uma das que eu mais gosto. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos Pela renovação. pela renovação da sua mente para que você consiga perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é isso? Propósito. Eu teria outros temas, acho que a gente Você viu? falar, É a acho que a gente parte pode de- fazer num episódio 2, né? Acho que é importante também a gente falar do sono. O nosso pessoal inverte muito os Uau, horários. legal. Às vezes a galera começa a trabalhar 4 da manhã. A gente vê também isso em parques eólicos com outras empresas, né? O pessoal que está montando o parque, pega uma janela de vento. E às vezes eu vejo empresas que não respeitam o tempo de descanso do funcionário. Então, como que isso interfere? Dá pra gente falar hoje? Vamos responder isso aqui. O que isso interfere na entrega do profissional? Qual o risco diante do tipo de atividade que a gente executa? Você consegue falar um pouco disso? Quando a gente não tem o tempo de sono, o que isso prejudica? Prejudica bastante. Prejudica porque, tipo assim, o funcionamento do cérebro ele vai ser afetado pela quantidade de sono. Totalmente afetado. Só para você ter noção, uma pessoa que ela começa a aprender, a estudar. Vou estudar pro vestibular. Aí ela vai vir à noite. Só que o período da noite é um período fundamental para a memória ser consolidada. Ou seja, aquilo que eu estudei aqui de dia, por enquanto está no meu cérebro armazenado como sendo uma memória de curta duração. Ele vai começar a se consolidar no período do sono. Se eu não dou o sono, aquela memória ela não vai ser bem formada. Só para você ter noção. Então, tipo assim, o sono ele é fundamental para tudo. Inclusive para um nível de atenção. Lembra quando a gente estava falando sobre o TDAH? Sim. Eu falei que uma das coisas que fazem a minha atenção ficar baixa é sono. O meu sono, se ele não tiver na quantidade de sono adequada, o meu lobo pré-frontal, que precisa de muita energia, é uma parte muito nobre, ele não vai funcionar bem. O meu corpo ele vai começar a ter níveis de estresse. Eu posso começar a induzir um estresse crônico só pela alteração de sono. Então, toda a fisiologia muda. Se toda a fisiologia muda, o meu nível de atenção, concentração, o descanso, capacidade de discernimento, tomar decisões rápidas, tudo é afetado. Existe uma recomendação de horas de sono, mas isso muda de pessoa para pessoa ou não? É padrão? Existe uma média, né? A média num adulto é 7, 8, 9 horas. É essa faixa. Tá? 7 a 9. 7 a 9 horas. Inclusive, a recomendação é que realmente
o médico ele tende a recomendar mais 8, 9. Tá? Mas o que é que vai definir se eu sou uma pessoa? É a própria pessoa. Poxa, cara, eu durmo 7 horas, eu fico zerado. Final de semana, feriado, você precisa esticar um pouquinho mais? Não, eu durmo minhas 7 horas e continuo zerado. Então, beleza. Mas existe também alguns distúrbios do sono que a gente chama de distúrbios do ciclo circadiano. O que é isso? Quando dá à noite, a gente fica com sono, né? Quando dá de dia, a gente fica alerta. Isso é um ciclo que tem no meu cérebro. Então, a luz do sol, a claridade, ela influencia nisso. Tem pessoas que elas começam assim. Por um tempo, eu começo a ter sono 9 horas da noite. Aí, depois, eu começo a ter sono 10 horas da noite. E eu começo a acordar 6. Depois, eu começo a ter sono em torno de 11 e eu começo a acordar 7. Tem pessoas que elas fazem uma flutuação nesse ciclo circadiano, tá? Então, só que isso aí é uma forma diferente de funcionar, que pode acabar gerando transtorno. Mas não vou entrar muito no cientificismo, não. O que eu tô querendo te dizer é que, tipo assim, afeta uma pessoa ela começar a trocar o dia pela noite, começar a trabalhar à noite. Afeta bastante. Isso impede. Aí é aquela coisa, né? Tipo assim, se a gente dissesse que impede, a gente não ia ter policial de madrugada, a gente não ia ter médico de madrugada, né? Mas o cara colocando uma cortina blackout ali, tudo escuro, mesmo assim afeta. Afeta. É, bichão. Mesmo assim, tá vendo aí, vai dormir. E digo mais, ó. Para virar polêmica, Se a gente entra... As mulheres precisam dormir mais, isso é verdade. Cara, isso eu teria que checar. Eu vi um comentário. Você que é adolescente? Um comentário de que mulheres precisavam dormir mais do que homens. A média, essa média que eu tô te falando é adulto. Ah, então, tá. homens e Quer mulheres. voltar Agora, pra o adolescente... dormir de novo, né? Eu durmo muito pouco, eu preciso dormir mais. Eu durmo 5 a 6 horas. Entendi. Legal. Isso aí, legal. Muito bom. Então, nós queríamos aqui mais uma vez agradecer ao Grupo STOS pelo patrocínio e também ao Impulsione Leadership, que vai ser aí um evento fantástico. E nós queríamos também aqui agradecer do fundo do nosso coração ao Márcio pelo seu tempo. Nós sabemos que seu tempo é caro, é precioso. Não aceita convênio, é caro. Mas nós queríamos que você falasse um pouco das suas mídias sociais, do seu projeto de podcast para fechar e também dar os endereços para as pessoas lhe seguirem, buscar esses conteúdos que podem edificar a vida delas, podem transformar a vida delas de conteúdo que você fornece gratuitamente. É o seu doar, né? O seu doar aí para o mundo. E deixar uma mensagem final aí. E deixar uma mensagem final aí para as pessoas que possam entender o que é que elas podem fazer para ter uma vida de significado. Tranquilo. O meu Instagram é o @doutor.marciararuna. O podcast, ele é o Além do Cérebro Podcast. Isso está no YouTube e também tem... Tá no Instagram também? Também tem um canal no Instagram. A gente vai colocar o @ aí para vocês verem. Tranquilo. E também tem o meu canal no YouTube, o doutor.marciararuna. Mensagem final é fazer com que as pessoas elas comecem a buscar o que realmente, verdadeiramente importa. A felicidade, ela não vai vir por bens materiais. Isso é fato. Existe, inclusive, estudo que mostra que primeiro você é feliz, depois você ganha dinheiro. Não é o contrário. As pessoas acham que vão primeiro se realizar materialmente para depois começar a ser feliz. Claro que existe fases da nossa vida, mas nunca perca de vista o real sentido, o propósito. Existe algo a mais. Você é criatura. A glória de Deus é ocultar certas coisas. A glória dos reis é descobri-las. A minha pergunta é, você é um rei? Você é um governante? Ou você é só mais um? Isso aí vai depender de você. O próprio Deus, ele falou, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Então, quando você realmente busca, aquele que busca encontra. E o propósito ele é algo para ser buscado. O propósito tanto você busca quanto ele também te encontra. É uma via de mão dupla, mas você começa buscando. E a busca do propósito ela se inicia no autoconhecimento, na busca de si mesmo. Porque é nesse momento em que eu vou começar a alinhar corpo, mente e espírito. Uau! E Márcio, eu queria te presentear esse livro. Eu não sei se ainda é o propósito, mas quando eu escrevi, eu fiquei bem em dúvida, putz, publico, não publico, jogo no mato, não jogo no mato. E eu senti, através de uma palavra, que se ele salvar uma vida, já valeu a pena. Uau! Né? Já valeu a pena. Então,
foi justamente algo que eu pensei fora da caixa, em que eu entendi que muitas vezes o acidente ele não só acontece no aspecto físico, mas ele acontece nas emoções e no espírito. Uau. Entendeu? Então, assim, esse livro eu espero que traga para você uma visão também que possa agregar no seu trabalho. Estou à disposição para a gente conversar sobre ele e espero que seja uma boa leitura, tá certo? Mente segura. Legal, cara. Tá certo? Muito bom, obrigado. De nada, espero que seja aí tem uma dedicatória para você, e a dedicatória, eu sempre digo, o seu maior patrimônio é a sua vida. Muito bom. Legal, cara. Obrigado. Legal, muito bom, Márcio. Obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar muitas pessoas aí que precisam ouvir isso, entender que até é além da medicina. Acho que o Márcio trouxe algo muito profundo aqui, né? A gente falou de propósito, a gente falou de criador, a gente falou de tanta coisa, que é aquilo que nós acreditamos, né? Coadunamos aí com o Márcio. Então, obrigado pela tua vinda, obrigado por esse conteúdo. E você que está nos assistindo até aqui, curta esse vídeo, compartilhe. Se isso fez sentido para você, manda para alguém que você entende que precisa ouvir isso aqui, compartilha com alguém e nos siga, né, Romulo? E nos patrocine. Quantos patrocinadores já, Edgar? Já temos só um, né, cara? Tá dois, dois, verdade. Patrocine Tá esse projeto, viu? Nós queremos você aqui junto conosco, engrandecendo esse projeto e fazendo com que ele possa alcançar mais vidas. Você é um patrocinador em potencial. Pense nisso. Legal. Valeu demais.